Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Vamos ao resumo semanal de Quando Me Apaixono, de 29 de julho a 2 de agosto. Nesta semana, Jerônimo tem certeza que Roberta é a bonita. Renata e Matias começam a namorar. Josefina fica chocada ao rever Regina. Saiba como isso e muito mais vai acontecer a partir de agora. Para ajudar o canal, deixe sua curtida e seu comentário. Josefina deixa clara a Gonçalo sua insatisfação por ele ter escolhido Matias como vice-presidente da empresa Monterrubio. Gonçalo diz a Josefina que nomeou Matias como vice-presidente, mas ele, em um gesto de nobreza e generosidade, dividiu o cargo com Renata. Augusto vai até o cartório para saber se o contrato que assinou com Rafael continua valendo. Regina diz a Jerônimo que tem a sensação de conhecer as moças da foto, mas não sabe de onde. Jerônimo decide voltar para a capital para procurar Adriana, uma das jovens da foto. Ele espera que ela o leve até a outra, a famosa bonita de Rafael. Renata vai a um bar onde Rafael frequentava para tentar saber algo dele. Gonçalo exige que Josefina lhe diga quem falou para ela que ele nomeou Matias como vice-presidente. Josefina, cínica, diz que foi Renata quem lhe disse e que estava muito chateada. Gonçalo fica incrédulo. Matias conta a Roberta que ele e Renata irão dividir a vice-presidência da empresa. Roberta diz que Renata realmente é muito talentosa e sabe se meter em qualquer lugar. Matias percebe o mau tom que Roberta usou para falar de Renata. Roberta diz a Matias que no próximo final de semana terão a festa de boas-vindas dele. Matias diz a Josefina que eles se toleram por causa de seu pai, e nada mais. Josefina pergunta qual é a intenção dele em dividir a vice-presidência da empresa com sua filha. Matias diz que não há nenhuma má intenção se é isso que ela está pensando. No dia seguinte, Renata diz a Roberta que foi até o bar onde Rafael deixou ela plantada para tentar saber alguma coisa dele. Roberta exige que Renata diga o que tinha com Rafael, porque não é normal ela se preocupar tanto assim. Renata diz que entre ela e Rafael só existia uma amizade. Roberta, mal amada, diz a Renata que ela usou seu charme para que Matias cedesse a vice-presidência. Renata diz que não está boa para ouvir bobagens, e Roberta acusa a irmã de ser uma qualquer para conseguir o que quer. Jerônimo olha para uma foto de Renata. Diz que enquanto beijava ela, seu irmão morria, e que agora ela é a única que pode o ajudar a encontrar a outra mulher. Regina se recorda de quando conheceu Roberto. Jerônimo pede a Matilde que avise aos demais empregados que não se preocupem, porque não sabe o que vai fazer com a fazenda, mas garante que nenhum empregado ficará desamparado. Matilde suspira por Jerônimo. Com a ajuda de Adriana, Renata consegue uma foto de Rafael para mostrar para o garçom do bar. Adriana diz à amiga que acha que ela ficou mexida com o beijo do Jerônimo. Renata diz que, para sua desgraça, não consegue tirá-lo de sua cabeça. Adriana recebe uma ligação de sua mãe e conta a Renata que ela terá que operar do útero e não tem um plano de saúde. Renata faz um cheque para a amiga e dá permissão para ela cuidar da mãe. Augusto quer falar com Jerônimo sobre as terras. Jerônimo se recusa a falar com Augusto. Diz que está de viagem marcada para a capital e fica de conversar com ele quando voltar. Josefina diz a Roberta que ela terá que fazer algo para impedir a aproximação entre Renata e Matias. Roberta pergunta à mãe se ela esconde algo de seu passado, pois nem ela e nem Renata sabem quem é seu pai e sequer o nome dele. Josefina diz que o que elas sabem é suficiente e ponto. Por causa da viagem, Regina não chega a tempo para a reunião com Constança e Gonçalo, onde receberia uma doação para sua casa de amparo às mulheres mães solteiras. Gonçalo se irrita e desiste da doação. Já na capital, Jerônimo agradece o apoio de Regina e ela diz que ele pode sempre contar com ela. Diego convida Renata para jantar, mas ela recusa. Matias chega ali e chama Renata de meu amor. Diego pergunta quem é ele. Matias diz que é o namorado de Renata e Diego fica indignado, já que ele está tentando conquistá-la. Diego diz a Renata que não imaginou que ela era tão fácil. Matias vai para cima dele, manda não incomodar mais Renata e o expulsa do escritório. Renata diz a Matias que não precisava dizer que era namorado dela, que mentiu e pede que ele não diga mais isso. Regina vê a foto que recebeu do detetive de como sua filha estaria e percebe a semelhança dela com a moça da foto que Jerônimo lhe mostrou. Matias assina um documento para Adriana pegar um empréstimo na empresa e arcar com os custos da cirurgia de sua mãe. Ele diz a Renata que se fosse por ele, os dois já estariam namorando e a beija.
Renata diz que eles combinaram que iria devagar e que não está pronta para aquilo. Regina comenta com a mãe que a amiga de Jerônimo é muito parecida com sua filha, da simulação de como ela estaria nos dias atuais. Carla diz à filha que ela vê sua neta em todas as moças, e Regina acaba concordando. Josefina diz a Gonçalo que sabe que ele está chateado com ela por ter reclamado pela vice-presidência e pede desculpas. Gonçalo diz que não gostou nada do modo que ela reclamou. Karina diz a Álvaro que desde que Rafael morreu, percebe que ele está sem paz. Álvaro diz que seu grande amigo morreu, e isso é difícil, pois gostava dele como um filho que ela nunca conseguiu lidar. Karina se entristece. Renata volta a ir ao bar e mostra para o garçom a foto de Rafael. O garçom diz que já teve algumas vezes que viu Rafael com uma moça do tipo dela. No outro dia, Jerônimo conversa com seu amigo Carlos e conta que seu irmão faleceu. Carlos lamenta a morte de Rafael e Jerônimo pede que o amigo vá ajudá-lo. Constância e Regina se falam e ela comenta que Gonçalo está muito chateado e não quer mais fazer a doação para o centro A Esperança. Regina diz que acabou se esquecendo da reunião, pois não anotou em sua agenda. Adriana diz a Renata que o caso de sua mãe é complicado. Jerônimo recebe um e-mail sendo convidado para a festa de Matias na mansão dos Monterrúbio. Regina decide procurar Gonçalo para se desculpar. Roberta atende a campainha da mansão e se depara com Jerônimo. Jerônimo diz a Roberta que está procurando Matias e que recebeu o e-mail com o convite de sua festa de boas-vindas. Roberta diz que foi ela quem enviou o convite para ele e que é ela e sua mãe quem estão organizando a festa. Ela se apresenta para Jerônimo. Honório e Regina se conhecem. Gonçalo aceita escutar as razões de Regina por não ter comparecido na reunião. Adriana agradece Matias pelo cheque que conseguiu para o tratamento de sua mãe. Matias promove Adriana para ficar com o cargo de Renata. Adriana fica muito entusiasmada e abraça Matias. Josefina liga para o advogado Soto e reclama por não ter dito que Matias iria dividir a vice-presidência com Renata e que acabou provocando um problema entre ela e seu marido. Soto diz que lamenta, porém ficou sabendo disso apenas pela manhã. Josefina pede que ele fique mais atento da próxima. Jerônimo diz a Roberta que não sabia que a irmã de Matias era tão bonita. Roberta gosta do que ouve. Ele a convida para ir tomar um drink e Roberta aceita. Jerônimo diz que poderiam sair aquela noite e Roberta pede que ele ligue mais tarde para que possa confirmar. Adriana conta a Renata que Matias a promoveu para ficar com o cargo dela. Renata diz que fica feliz por ela e que a amiga merece. Adriana diz que Matias é maravilhoso e não entende porque Renata não aceita logo ser namorada dele e que se fosse ela, não pensava duas vezes. Depois de quase forçar sua entrada na sala de Gonçalo, Regina consegue explicar o motivo pelo qual não compareceu à reunião. Ela acaba vendo na estante da mesa da empresa uma foto de Renata e Roberta. Gonçalo diz que elas são suas filhas. Regina fica surpresa ao ver as fotos das meninas. Augusto diz a Álvaro que Jerônimo é um imbecil e que prefere ele longe. Álvaro diz que parece que ele já encontrou uma pedra no caminho. Jerônimo tem certeza que Roberta seja a bonita, a responsável pela morte de seu irmão. Gonçalo fica impressionado com a beleza de Regina e diz que ela pode contar com sua doação. Regina fica muito feliz e agradece Gonçalo. Roberta conta a Selena que conheceu um gatão, chamado Jerônimo Linhares. Ela mostra para a amiga uma foto de Jerônimo e Selena diz que ele realmente é muito bonito. Jerônimo pergunta a Matilde se alguma vez Rafael se referiu a Roberta como sendo sua namorada. Ela afirma que o patrão sempre a chamava de bonita. No exterior, Lorena e Carlos se encontram e ela descobre que ele está de viagem marcada para ver Jerônimo. Augusto entra em contato com Renata porque quer que uma de suas empresas se encarregue de exportar sua produção de vinhos. Ela concorda em recebê-lo. Regina fala com Jerônimo e conta que acabou de sair da empresa Monterrúbio e que viu uma foto das moças que ele havia mostrado para ela na fazenda. Jerônimo diz que já está claro que a vida quer que ele conheça essa mulher e conta que foi à casa dos Monterrúbio para falar com Matias, mas acabou se encontrando com a noiva de seu irmão e que ela se chama Roberta. Gonçalo não poupa elogios sobre Regina para Constança. Constança fica alegre ao saber que Gonçalo aceitou dar a doação para a instituição de Regina.
Jerônimo liga para Roberta, a chama de bonita e diz que está ansioso para vê-la. Roberta aceita ir ao bar A Mentirosa, mas fica nervosa, pois era o bar onde se encontrava com Rafael. Josefina consegue fazer as pazes com Gonçalo. Renata e Matias conversam sobre seus sentimentos e decidem dar uma chance para o amor entre eles. Os dois se beijam. O garçom do bar comenta com Jerônimo que a moça da foto, se referindo a Renata, esteve perguntando por Rafael e tem interesse em localizá-lo. Renata pede que Matias prometa que, caso o namoro deles não funcione, eles continuarão sendo amigos e não haverá ressentimento entre eles. Matias promete. Roberta chega ao bar para se encontrar com Jerônimo. Jerônimo a olha e pensa consigo: assim como você destruiu Rafael, irei destruir você. Gonçalo se dá conta que o amor que sentia por Josefina está acabando e espera que isso seja somente uma crise passageira. Roberta diz a Jerônimo que não se sente bonita, não tanto quanto sua irmã Renata. Jerônimo diz que não conhece Renata, porém acredita que ela não seja tão bonita quanto ela. No dia seguinte, Matias diz ao pai que tem uma surpresa e que mais tarde ele saberá e pede que toda a família esteja reunida. Renata conta a Adriana que está namorando com Matias e diz à amiga que fará o possível para aquilo dar certo. Roberta diz a Selena que Jerônimo faz muitos negócios internacionais e que depois de Rafael, ela não se envolverá com nenhum morto de fome. Ela comenta com a amiga que Jerônimo a faz lembrar de Rafael, pois foram ao mesmo bar que ia com Rafa e que a chamou de bonita. Jerônimo diz a Carlos que saiu com a namorada de Rafael e que ela é tão linda quanto perversa. Ele garante ao amigo que ela sofrerá na carne e que o que fez com seu irmão e que aquilo é uma vingança. Álvaro faz questão de dar flores e um beijo em Carina para que Lázaro os veja. Durante o almoço, Matias anuncia que decidiu ficar morando com a família e diz que ele e Renata estão namorando. Josefina fica surpresa com a notícia. Adriana confessa a Ágata, sua mãe, que está apaixonada por Matias, porém ele só tem olhos para Renata. Ágata pede que a filha tome muito cuidado, pois amores não correspondidos são muito dolorosos e não quer que ela sofra o mesmo que ela sofreu com o pai dela. Adriana diz que a mãe nunca disse a seu pai que estava grávida, mas Ágata diz que escondeu isso, pois ele não a amava. Todos ficam felizes com a notícia do namoro de Matias e Renata, exceto Josefina, a quem a notícia cai como uma bomba e começa a humilhar Renata, dizendo a Matias que ela não é digna de seu amor, insinuando que é uma mulher fácil. Augusto diz a Jerônimo que acaba de chegar à capital e o convida para um café. Ele planeja comprar os vinhedos e a fazenda antes que passe o luto de Jerônimo. Lorena liga para Jerônimo e diz que está sabendo da morte de Rafael e que queria estar com ele para consolá-lo. Ela diz que sente a falta dele. Gonçalo pede que Josefina pare com a humilhação com Renata. Renata exige que a mãe diga o motivo de não ser digna de Matias. Josefina diz que sempre tentou fazer Renata agir com decência, mas infelizmente não é assim. Ela tenta fazer Renata parecer uma qualquer diante de Matias e diz que ela ficou se beijando com Diego no dia da festa de aniversário e dias depois estava atrás de Rafael Gutierrez. Renata se exalta, diz que Diego lhe beijou à força e que Rafael é somente seu amigo e nada mais. Constança diz que Renata é transparente e honesta e que qualquer rapaz se sentiria orgulhoso de namorá-la. Renata diz que se magoa muito por sua mãe ter esse conceito dela e que tem a consciência tranquila, pois sabe que é digna para Matias ou para qualquer outro homem. Gonçalo chama a atenção de Josefina por ter sido tão grosseira com Renata diante de todos. No escritório, Gonçalo diz que confia em Renata e está muito contente com o namoro entre ela e seu filho. Matias quer falar com Renata, mas ela está muito abalada pelas palavras de Josefina. Constança diz a Honório que tipo de mãe expõe a filha daquela maneira como Josefina fez. Honório diz que foi uma situação muito desagradável. Constança diz que Josefina não merece as filhas que tem, e não sabe como uma mulher como ela pôde ter filhos e ela não. Honório pede que a esposa não se atormente por isso e que não sentiu falta de filhos. Roberta diz a Matias que infelizmente sua mãe não mentiu sobre Renata e o lance de Diego e do Rafael é verdade, além dos outros ficantes dela. Gonçalo tenta falar com Renata e ela abre a porta para o pai. Renato o abraça, chora e jura que sua mãe está interpretando tudo mal e que ela não tem nada que se envergonhar. Gonçalo confia em Renata e diz que sabe que o caráter e personalidade forte dela se choca com Josefina.
Josefina os observa e não gosta nada. Gonçalo diz a Renata que se Deus tivesse lhe dado uma filha, tem toda a certeza que seria ela. Os dois se abraçam. No dia seguinte, Renata diz a Matias que não quer magoar ele e nem ninguém, mas não pode assegurar que a relação deles irá dar certo. Matias diz que as relações são construídas dia a dia e não permitirá que as palavras de Josefina estraguem o namoro deles. Antônio e Jerônimo se conhecem. Regina conta ao amigo que ela e Antônio estão namorando e Jerônimo os felicita. Josefina diz a Roberta que precisa fazer de tudo para que Matias odeie Renata e termine o relacionamento. O ódio que Josefina sente por Renata está se tornando incontrolável. O Dr. Álvaro não consegue viver em paz desde a morte de Rafael e começa a descuidar de seus pacientes. Na empresa, Augusto e Renata se conhecem. Os dois falam sobre a exportação dos vinhos. Augusto pergunta a Renata se ela tem algum problema, pois percebeu nos olhos dela tristeza. Renata diz que ele é um homem muito observador, que teve um problema, mas já está tudo bem. Jerônimo continua firme em seu objetivo de vingar a morte do irmão. Ele continua saindo com Roberta, a quem odeia mais a cada dia. Matias diz a Renata que deve ser difícil para ela ter uma mãe como Josefina, mas garante que ele sempre estará ao lado dela. Já mais tarde, Matias exige que Josefina o respeite e também sua namorada, já que ela não respeita a filha. Josefina diz que ele é um ingrato e que fez tudo aquilo para protegê-lo. Matias diz que não precisa da proteção dela e que quando precisou, não a teve. Renata, cansada de tantas humilhações, diz à mãe que não está disposta a continuar aguentando tanta agressividade. Josefina tenta dar uma bofetada em Renata, mas acaba se retirando. Quando ela sai do quarto, Renata desaba no choro pela forma cruel que é tratada pela galinha assassina. No dia seguinte, Augusto e Jerônimo se reúnem e Augusto oferece pagar 10% a mais pelo valor da fazenda de Rafael. Jerônimo diz que ele está muito certo de que ele venderá a propriedade. Augusto diz que ele não encontrará ninguém que amará e respeitará aquelas terras como ele. Jerônimo diz que mandará alguém para avaliar a fazenda e que depois poderão conversar para tentar chegar em algum acordo. Carlos avisa Jerônimo que à noite sairá o avião para ele chegar ao México. Ele conta ao amigo que encontrou Lorena e comentou com ela sobre a morte de Rafael. Jerônimo diz que ela lhe ligou e que talvez se ela estivesse com ele, teria sido mais fácil superar a morte do irmão. Carlos pergunta se ele quer voltar com ela. Jerônimo nega e diz que já ficou claro que ele e Lorena querem coisas diferentes na vida. Renata e Matias fazem um passeio a cavalo. No centro histórico da capital, Jerônimo e Roberta passeiam. Jerônimo seduz Roberta e os dois se beijam. Jerônimo e Roberta passeiam pela cidade visitando pontos turísticos. Álvaro não para de beber e Karina o repreende. Karina diz que ele está muito agressivo desde a morte de Rafael e não é mais o mesmo. Álvaro diz que é sim o mesmo. A agarra à força e a beija. Karina diz que ele está a machucando, mas o Frankenstein diz que ela lhe machuca mais ao rejeitá-lo. Ele diz que ela é um fracasso como esposa e a humilha. Renata diz a Adriana que ter uma mãe como a mãe dela é um verdadeiro luxo e quisera ela ter uma assim. Ela diz que a amiga é rodeada de amor e paz e que Ágata é um amor. Adriana diz que é por isso que está tão preocupada com ela e não quer pensar o que seria de sua vida sem a mãe. O médico avisa a Ágata que a operação dela será no próximo sábado às 6 da tarde. Ágata pergunta qual é a possibilidade de que o tumor seja canceroso e que tenha ido para outros órgãos. O médico é sincero com Ágata e diz que ela demorou para se cuidar e que isso sempre tem consequências. Ágata fica abalada com a chance de não sobreviver. Augusto chama Renata para almoçar e conversar sobre os negócios. Renata aceita. Regina diz a Carla e Inês que Constância e Gonçalo querem visitar o centro. Inês relembra a amiga de sua entrevista na televisão mais tarde. Constância e Gonçalo chegam ao centro e são recebidos por Inês, enquanto Regina é entrevistada. Regina os agradece pela visita, diz que o centro é sua vida e que é uma honra tê-los ali. Renata e Augusto almoçam juntos e ele faz explicações de vinho para ela. Augusto está encantado por Renata. Constância e Gonçalo conhecem Carla, mãe de Regina. Gonçalo diz que ela é tão bonita quanto a filha. Matilde pede que Lázaro leve para Karina o dinheiro da toalha de mesa que ela bordou. Lázaro nega, diz que não vai levar nada para a esposa do Dr. Neves e que Matilde pague.
Matilde diz que não pode acreditar que mesmo depois de tanto tempo, ele continue com aquele mau humor e chame Carina de mulher do doutor. Lázaro diz que para ele, ela deixou de ser Carina desde que se tornou a senhora Neves. Matilde diz que Lázaro era pobre e ignorante, já Álvaro a trata como uma rainha. Lázaro diz que seu amor por Carina sempre foi puro, sincero, e ela o desprezou. Renata diz a Augusto que ficou até com vontade de conhecer a fazenda dele, depois de ouvi-lo falar tão bem daquelas terras. Augusto diz que seria uma honra tê-la como hóspede. Adriana conta a Honório e Matias que sua mãe não contou a seu pai que estava grávida. Ágata começa a escrever uma carta de despedida. Inês comenta com Regina que Constança falou com ela sobre sua cunhada, esposa de Gonçalo, e parece que as duas não se dão nada bem. Inês recebe uma ligação da escola e avisam que o filho dela passou mal e foi para o hospital. Ela fica desesperada e conta a Regina que Andrezinho está sangrando pelo nariz. Gonçalo diz a Constança que foi ótima a escolha dela para a doação daquele ano e que Regina é uma mulher como poucas. Ele está muito impressionado com Regina e deseja que Renata e Matias se familiarizem com essa obra social. No restaurante, onde Jerônimo e Roberta passam para almoçar, Renata está com Augusto falando de negócios, e Roberta faz de tudo para que Jerônimo não a veja antes da festa de Matias. A invejosa, mal-amada, não consegue evitar que Jerônimo veja Renata. Ele avista Renata e tenta ir falar com ela, porém, Renata já entrou no carro e o motorista sai. Jerônimo chama por Adriana e Renata o vê. Depois, Renata conta a Matias que fechou negócio com Augusto Duran. Inês chega ao hospital e está angustiada sem saber nada do filho. Gonçalo manda Roberta acrescentar na lista da festa de Matias mais 2 pessoas, Regina Soberon e Inês Fonseca. Ele também pede que ela converse com Josefina para não ser tão dura com Renata. Roberta, hipócrita, diz que já tentou falar com a mãe para aceitar o relacionamento entre Matias e Renata. Gonçalo a agradece e diz que a ama. Roberta diz que também o ama e ao desligar diz: "Eu não duvido que me ame, mas a Renata ele adora, e entre amar e adorar tem uma grande diferença." Renata conta a Adriana que acabou vendo Jerônimo novamente. Adriana leu o tarô e diz que Jerônimo realmente era para chegar à vida de Renata. Jerônimo está muito interessado por Renata e fica pensando nela. Roberta diz a Selena que gosta de desafios e que Jerônimo é um homem de verdade, porque Rafael sempre fazia tudo o que ela queria. O doutor diz a Inês que mandou fazerem alguns exames em Andrezinho para saberem o que ele tem. Renata e Matias vão juntos ao bar A Mentirosa. Renata tenta saber de Rafael, mas o garçom diz que ele não tem aparecido por ali. Depois, o garçom liga para Jerônimo e diz que a moça que ele está procurando está ali no bar. Jerônimo fica animado e pede que o garçom os distraia, pois ele está indo para lá. Por telefone, Augusto diz a Álvaro que sua viagem para a capital foi muito boa e que é evidente que Linhares irá lhe vender os vinhedos e a fazenda. Álvaro diz a Augusto que é conveniente ele ficar com Alzira, pois ela entende muito dos vinhedos e que todos os demais empregados são substituíveis. Carina ouve isso. Jerônimo chega ao bar, mas Renata e Matias já estão em casa. Josefina está falando com Gonçalo sobre os preparativos da festa de Matias, quando é surpreendida com uma entrevista de Regina na televisão. Gonçalo diz a Josefina que aquela é Regina Soberon, dona da instituição onde farão a doação daquele ano. Josefina fica completamente em choque. Josefina diz a si mesma: "Maldita Regina, como é possível você voltar a aparecer na minha vida depois de tantos anos e perto do Gonçalo? Será que ela sabe que sou a esposa do Gonçalo? Que sou a mãe das meninas, por isso se aproximou? Maldita Regina, maldita, eu não vou permitir que volte a me prejudicar." Gonçalo está muito impressionado com Regina pelo seu trabalho social e com seu drama pessoal por ter perdido sua filha. Filha que hoje teria a idade de suas gêmeas. Regina se reúne com o detetive para tentar encontrar sua filha, mas não há novidades do caso. Lázaro se recorda com nostalgia seu romance com Carina no passado. Carina diz a Álvaro que ouviu ele sugerindo a Augusto que demitisse todos os funcionários da fazenda e demonstra que não gostou nada disso. Ela suspeita que o marido esteja fazendo isso para demitir Matilde e Lázaro. Josefina pede a Roberta que envie os dados de Regina Soberon e sua sócia, pois ela mesma vai enviar o convite para elas. Quando ela pega o celular da filha,
ela exclui os dados de Regina e diz a si mesma que ela jamais entrará naquela casa. Antônio pede que Regina permita ele fazê-la feliz com momentos alegres e divertidos, e que esta é uma oportunidade que a vida está os dando. Ele a convida para uma viagem, mas Regina não sabe se aceita. Carla diz à filha que isso dela viajar com o namorado não lhe agrada, e ainda mais quando a relação está apenas começando. Gonçalo faz questão que Regina e sua sócia sejam convidadas de honra na festa de Matias. Ele pede a Josefina que se encarregue de convidá-las, mas ela não está disposta a permitir que Regina entre em sua casa e, se for necessário, irá matá-la. Renata não consegue esquecer Jerônimo e o mesmo acontece com ele. Os dois sonham um com o outro. No dia seguinte, Carlos chega ao México e Jerônimo recepciona o amigo. Roberta deixa um recado para Jerônimo dizendo que ele é um máximo e que quer se ver novamente com ele. Matias diz a Renata que quer comprar um apartamento para eles e pergunta se ela gostaria de morar com ele. Jerônimo diz a Carlos que a Adriana está se tornando uma obsessão para ele e que a viu de longe no dia anterior. Ele diz que está interessado por ela. Renata diz a Matias que quer se casar e é pelo significado. Ela diz que o amor, como tudo nessa vida, é uma atitude. Gonçalo liga para Regina e comenta que ficou muito comovido com a entrevista que ela deu e que agora entende que por trás do grande altruísmo dela tem uma grande dor. Regina diz que o roubo de sua filha foi muito doloroso. Gonçalo diz que tem 2 filhas gêmeas, Renata e Roberta, e que as ama mesmo não sendo suas filhas de sangue. Gonçalo faz o convite para Regina da festa de seu filho. Carla diz a Regina que acredita que Gonçalo Monterrubio esteja interessado por ela. Roberta vai com Selena no hotel que Jerônimo está hospedado para falar com ele. Ela se encontra com Augusto, diz que viu ele conversando com Jerônimo no restaurante e pergunta onde ele está. Augusto diz que Jerônimo já não está hospedado ali e que deixou o hotel. Roberta fica furiosa. Ela consegue falar com ele e Jerônimo diz que está em um apartamento e que gostaria que ela fosse ali. Roberta fica entusiasmada. Augusto procura Renata na empresa para convidá-la para ir a um concerto com ele na sexta-feira. Renata diz que adoraria ir, mas deixa claro que não gosta de misturar assuntos pessoais com os profissionais e que tem namorado. Ela diz que prefere manter a relação deles estreitamente profissional. Josefina bloqueia a entrada do centro de Regina com seu carro. Inês se aproxima para pedir que o retire, e ao ver Josefina, tem a sensação de conhecê-la de algum lugar. Ela comenta com a amiga que tem a impressão de já ter visto aquela mulher antes. Karina diz a Lázaro que ficou sabendo que irão vender a fazenda e que o novo dono não vai manter os empregados. Lázaro diz que isso não é verdade, mas Karina lhe assegura que sim e que teme que ele e Matilde percam o emprego. Lázaro diz que ela não tem a necessidade de se preocupar nem com ele nem com sua irmã. Álvaro está interessado por Alzira. Roberta está disposta a conquistar Jerônimo, custe o que custar, mas o que ele quer mesmo é vingança. Renata diz a Adriana que Augusto Duran lhe chamou para ir a um concerto. Ela diz que não é normal uma namorada não querer morar com seu namorado e ficar pensando em um homem que viu somente 3 vezes. Renata percebe que não está realmente apaixonada por Matias. Augusto continua obcecado pela ideia de ficar com a fazenda. Roberto e Jerônimo estão prestes a se envolver quando Carlos chega ao apartamento. Jerônimo diz a Roberta que Carlos é o dono do lugar. Roberta fica furiosa e diz que pensava que o apartamento era dele e que era rico. Jerônimo diz que no momento não está muito bem, mas que em breve se reerguerá. Roberta não gosta nada do que ouve. Lázaro diz a Matilde que parece que o senhor Jerônimo irá vender a fazenda. No clube, Roberta e Diego planejam dar um susto em Renata. Regina diz a Inês que Gonçalo disse que elas iriam receber o convite no e-mail, mas até agora não chegou nada. Josefina se recorda de quando descobriu que Roberto não deixou sua filha no testamento. Ela liga para Soto e diz que precisa de um favor muito especial. Augusto e Carlos se conhecem no aeroporto. Depois de conversar seriamente com Matias, Renato o convence a dar um tempo de 3 meses no relacionamento, para depois decidir se ficam juntos ou não. Regina decide acompanhar Jerônimo à festa de Matias para que ele possa desmascarar Roberta e depois voltar para a Espanha. Roberta e Diego fazem planos para se vingarem de Renata durante a festa. Roberta diz a Josefina que já está armando a surpresa para Renata e Matias e que será inesquecível. Josefina ri
e quer saber o que Roberto está tramando.